Vamos começar com as nossas primeiras notícias. John Anik surpreendeu os fãs ao revelar que não acredita que Justin Gaethje volte a lutar novamente. Para ele, existe uma possibilidade real de que o veterano tenha decidido encerrar sua carreira depois de viver um dos momentos mais marcantes de sua trajetória no MMA. Anik explicou que acredita que uma certa pressão familiar pode estar influenciando essa decisão. Depois de tantos anos competindo no mais alto nível, enfrentando alguns dos maiores nomes do esporte e participando de verdadeiras guerras dentro do octógono, talvez Justin esteja finalmente considerando deixar tudo para trás. E para Nick, isso não seria necessariamente algo ruim. Na verdade, ele admitiu que se sente quase sozinho entre os fãs de MMA por pensar dessa maneira. Enquanto muitos torcedores querem desesperadamente ver Justin Gaethje voltar ao octógono, Anik afirmou que gostaria de vê-lo se aposentar. A ideia pode parecer difícil para alguns fãs aceitarem, especialmente porque Justin sempre foi conhecido por entregar combates extremamente emocionantes. Mas existe um argumento forte por trás dessa opinião. Para Anik, talvez simplesmente não exista um momento melhor para Justin Gaethje encerrar sua carreira. Tudo o que aconteceu ao redor de sua última grande luta criou uma atmosfera especial. O evento, a expectativa, a intensidade e toda a história construída ao longo dos anos fizeram daquele momento algo que poderia representar o final perfeito para sua jornada. E é justamente por isso que Anik acredita que Justin deveria considerar sair por cima. Depois de enfrentar adversários de elite, passar por batalhas brutais e contribuir tanto para o crescimento e o entretenimento do esporte, Justin Gaethje conquistou algo que poucos lutadores conseguem alcançar: o respeito absoluto dos fãs. Para Anik, não seria necessário esperar por mais uma grande vitória ou buscar outro momento histórico. Ele acredita que Justin já fez o suficiente. Em suas palavras, ver o lutador abandonar o esporte agora seria praticamente um final de cinema. Uma espécie de conto de fadas para alguém que passou anos colocando tudo em risco dentro do octógono. É claro que a decisão final pertence apenas a Justin. Mas se depender de John Anik, os fãs deveriam aceitar a possibilidade de nunca mais vê-lo competir. Porque depois de uma carreira repleta de guerras, momentos inesquecíveis e grandes desafios, talvez Justin Gaethje já tenha escrito o capítulo final perfeito. Vamos passar para outras notícias. Magomed Ankalaev deixou claro que gostaria de ver Alex Pereira voltar para a divisão dos meio-pesados, nos 205 libras, para que os dois possam finalmente resolver sua rivalidade dentro do octógono. Ankalaev está se preparando para enfrentar Bogdan Guskov neste fim de semana no UFC Abu Dhabi. Durante uma entrevista à Paramount, o lutador comentou sobre a recente derrota de Alex Pereira para Ciryl Gane e analisou as dificuldades que o brasileiro enfrentou ao subir definitivamente para a categoria dos pesos pesados. Para Ankalaev, a mudança de divisão sempre seria um desafio complicado para Alex, principalmente porque ele estava enfrentando um atleta que considera um verdadeiro peso pesado. Segundo ele, Ciryl Gane possui uma combinação extremamente perigosa de tamanho, velocidade e técnica. Por isso, Ankalaev afirmou que antes mesmo da luta acontecer, já imaginava que Alex poderia encontrar grandes dificuldades naquele confronto. Na visão do lutador russo, enfrentar um peso pesado natural é completamente diferente de competir nos meio pesados. A diferença física pode se tornar ainda mais evidente quando o adversário consegue manter velocidade e precisão mesmo tendo um porte muito maior. E é justamente por isso que Ankalaev acredita que Alex Pereira deveria considerar seriamente um retorno aos 205 libras. Para ele, essa seria a oportunidade perfeita de reacender uma rivalidade que ainda parece ter assuntos pendentes. Ankalaev deixou claro que gostaria de enfrentar Alex novamente e completar uma trilogia entre os dois. Depois de tudo o que aconteceu em seus confrontos anteriores, uma terceira luta poderia representar um dos maiores combates disponíveis para ambos. É importante destacar que a decisão, naturalmente, pertence ao próprio Alex Pereira. Ele terá que avaliar seu futuro, escolher a categoria onde acredita que pode competir melhor e decidir qual caminho deseja seguir em sua carreira. Mas, se dependesse de Magomed Ankalaev, a escolha seria simples. Ele quer Alex de volta aos 205 libras. E caso isso realmente aconteça, os fãs poderiam finalmente assistir a um novo capítulo dessa rivalidade, com os dois lutadores novamente frente a frente e a chance de encerrar essa história de uma vez por todas.
Vamos passar para outras notícias. Existem sinais positivos para o retorno de Conor ao UFC? Desde que o irlandês sofreu uma grave lesão no joelho no UFC 329, os fãs começaram a questionar se esse poderia ser o fim definitivo de sua carreira no MMA. Conor já afirmou que pretende voltar ao octógono, mas a realidade é que o tempo não está exatamente ao seu lado. O lutador está se aproximando dos 39 anos e acumulou diversas lesões sérias ao longo de sua carreira. Por isso, muitos acreditam que uma nova recuperação poderia ser difícil demais. No entanto, Dominick Cruz apresentou uma visão muito mais otimista sobre a situação. Durante uma conversa com Ariel Helwani, Cruz explicou que a lesão de Conor pode não ser tão devastadora quanto algumas pessoas imaginam. Segundo ele, o diagnóstico que recebeu indica uma ruptura no ligamento cruzado anterior, acompanhada de uma lesão no menisco. E, de acordo com Cruz, essa combinação pode ser tratada e reparada. O ex-campeão destacou que existe uma diferença importante entre esse tipo de lesão e um problema no ligamento colateral medial. Na visão dele, uma lesão no MCL poderia manter o lutador praticamente imóvel durante alguns meses, dificultando até mesmo os primeiros movimentos da perna. Já no caso de Conor, a expectativa seria que ele pudesse começar a movimentar o joelho relativamente cedo, algo que poderia contribuir para acelerar o processo de recuperação. Cruz também possui experiência pessoal quando o assunto são lesões no joelho. Durante sua carreira, ele passou longos períodos afastado por problemas semelhantes, mas conseguiu retornar ao esporte e, posteriormente, conquistar títulos novamente. Por isso, sua opinião ganha ainda mais peso. A recuperação física, portanto, pode não ser o maior obstáculo para Conor. A verdadeira questão talvez esteja na motivação. Aos 38 anos, com uma carreira histórica e uma situação financeira extremamente confortável, Conor ainda terá que encontrar razões suficientes para enfrentar novamente uma preparação brutal, passar por meses de recuperação e colocar seu corpo em risco mais uma vez. Se conseguir manter o foco e superar essa nova adversidade, ainda existe a possibilidade de vermos Conor retornar para aquela que poderia ser sua última luta no UFC, encerrando sua trajetória dentro do octógono em seus próprios termos. Vamos passar para outras notícias. Paddy Pimblett acabou se envolvendo em uma situação um tanto desconfortável depois que um streamer se aproximou dele, enquanto o lutador estava passando um momento com sua família. Tudo começou quando o streamer reconheceu Paddy e decidiu abordá-lo para tentar conseguir uma interação ao vivo. Visivelmente animado, ele começou a falar com o lutador e demonstrou toda a sua admiração. "Como você está? Tudo bem? Nós amamos você!" disse o streamer, tentando chamar a atenção de Paddy. Pouco depois, ele explicou que estava fazendo uma transmissão ao vivo e perguntou se poderia gravar um pequeno vídeo com o lutador. A situação, porém, parecia estar deixando Paddy cada vez mais incomodado. O streamer continuou falando com entusiasmo, dizendo que admirava muito Paddy e que era fã de suas lutas. "Eu amo suas lutas, cara", afirmou. Paddy respondeu brevemente, agradecendo o comentário, mas sua reação parecia indicar que ele não estava exatamente interessado em prolongar aquela conversa. A situação chamou atenção justamente porque Paddy estava acompanhado de sua família e, aparentemente, estava tentando aproveitar um momento mais privado, longe das câmeras e da rotina intensa que acompanha sua vida como uma das maiores estrelas do UFC. Para muitos lutadores, situações como essa podem ser complicadas. Por um lado, o reconhecimento dos fãs faz parte da fama e do sucesso. Por outro, existe uma linha delicada entre demonstrar apoio e interromper um momento pessoal. O streamer aparentemente não teve a intenção de causar problemas. Ele parecia genuinamente empolgado por encontrar Paddy e simplesmente queria registrar aquele momento para seus seguidores. Mesmo assim, a interação rapidamente se tornou um assunto de discussão entre os fãs, principalmente por causa da reação do lutador. No final, o episódio mostra uma realidade que muitos atletas famosos enfrentam diariamente. Ser uma estrela do MMA significa estar constantemente sob os olhares do público, mesmo quando você está fora do octógono. Paddy pode ser conhecido por sua personalidade extrovertida e por suas grandes performances dentro da arena. Mas isso não significa que ele queira estar diante de uma câmera em todos os momentos. Às vezes, até os maiores nomes do esporte precisam de um pouco de privacidade para simplesmente aproveitar o tempo com as pessoas que mais importam. Vamos passar para outras notícias.
Justin Gaethje deixou uma coisa muito clara sobre a próxima disputa pelo cinturão dos leves. Na visão do atual campeão, Ilia não deveria ser o próximo desafiante ao título, e existem outros nomes que merecem essa oportunidade antes dele. Durante uma entrevista à AMC Sport Combat, Justin foi direto ao explicar sua posição. Segundo ele, Ilia não vai enfrentá-lo em seguida, porque simplesmente não faria sentido colocá-lo imediatamente na disputa pelo campeonato. Para Justin, Arman merece essa oportunidade muito mais. O lutador também deixou claro que sua vitória sobre Ilia não aconteceu por acaso. Ele não conseguiu um nocaute inesperado e, na visão dele, não teve sorte durante o combate. Justin acredita que simplesmente foi superior ao adversário e conseguiu vencê-lo de forma convincente. Por esse motivo, ele entende que Ilia precisa conquistar outra vitória antes de pensar novamente em uma disputa pelo título dos leves. A declaração coloca uma barreira importante no caminho de Ilia, que vinha sendo apontado por muitos fãs como um possível próximo desafiante. Agora, segundo Justin, a situação é completamente diferente. Na visão do campeão, Arman está à frente na fila e merece ser considerado antes de Ilia. Além disso, Max Holloway também aparece como um nome relevante nessa corrida pelo cinturão. Justin ainda levantou outra possibilidade. Ele acredita que Ilia poderia decidir retornar para a divisão dos penas, categoria onde construiu grande parte de sua trajetória antes de subir para os leves. Essa possibilidade poderia mudar completamente os planos do lutador. Enquanto isso, a posição de Justin é clara. Ele não está interessado em enfrentar Ilia imediatamente. Para ele, existe uma ordem natural na divisão, e os atletas que já provaram seu valor devem receber prioridade. A mensagem, portanto, foi bastante direta. Se Ilia quiser disputar novamente o título dos leves, Justin acredita que ele terá que voltar ao octógono, conseguir uma nova vitória e mostrar que realmente merece essa oportunidade. Por enquanto, Arman e Max Holloway parecem estar em uma posição mais favorável na corrida pelo cinturão, enquanto Ilia terá que esperar e construir novamente seu caminho até uma possível disputa pelo campeonato. Vamos passar para outras notícias. Uma revelação surpreendente veio à tona sobre a luta entre Kamaru Usman e Du Plessis. Durante o episódio mais recente do Pound for Pound Podcast, Usman relembrou sua derrota e falou sobre alguns dos momentos mais difíceis daquele combate. Foi então que Henry Cejudo revelou uma informação que chamou imediatamente a atenção dos fãs. Kamaru Usman teria entrado no octógono enfrentando uma lesão no peitoral. Durante a conversa, Usman também explicou como sofreu um golpe no olho. Segundo ele, o punho do adversário estava fechado, então o golpe era considerado legítimo, mas o polegar acabou atingindo diretamente a região de seu olho. O impacto foi imediato. Seu olho começou a inchar rapidamente, mas Usman decidiu continuar lutando. Para ele, esse tipo de situação faz parte da vida de um atleta profissional. Quando você entra no octógono, precisa estar preparado para lidar com as adversidades e continuar avançando. Foi nesse momento que Cejudo decidiu revelar publicamente a suposta lesão. Segundo ele, Usman competiu com o peitoral lesionado, algo que poderia explicar algumas das dificuldades que o ex-campeão enfrentou durante o combate. Cejudo destacou que muitas pessoas estavam elogiando Du Plessis por conseguir impedir as quedas e controlar determinadas posições. Porém, ele argumentou que lutar com uma lesão no peitoral pode comprometer seriamente a capacidade de um atleta de executar seu jogo de wrestling. Mesmo assim, Usman não utilizou a lesão como desculpa pela derrota. Pelo contrário, ele fez questão de reconhecer o mérito de Du Plessis e elogiou a performance do adversário. Para Usman, o sul-africano é um lutador extremamente habilidoso, forte, resistente e principalmente imprevisível. Segundo ele, Du Plessis faz algumas coisas que normalmente não seriam consideradas técnicas tradicionais, mas consegue executá-las de maneira eficiente. E é justamente essa capacidade de lutar de forma pouco convencional que torna seu estilo tão difícil de enfrentar. Agora, depois de aceitar o desafio de enfrentar um dos principais nomes da divisão dos médios, Usman terá que conversar com sua equipe e seus treinadores para avaliar cuidadosamente os próximos passos. Por enquanto, uma coisa ficou clara. Apesar da derrota e das dificuldades enfrentadas, Kamaru Usman continua demonstrando respeito pelo adversário e reconhecendo que Du Plessis fez um excelente trabalho dentro do octógono. Vamos passar para outras notícias.
Sean Strickland e Josh Hockett entraram na onda das críticas contra Ian Gary, depois que um trecho de sua participação no podcast High Performance começou a circular nas redes sociais. No vídeo, Ian compartilhou uma opinião bastante controversa sobre como seria o mundo caso as mulheres estivessem no comando. Segundo ele, acredita que a sociedade seria melhor e mais simples se os homens simplesmente ouvissem suas esposas e permitissem que as mulheres assumissem a liderança. Ian explicou que, na visão dele, os homens deveriam olhar para suas esposas e reconhecer que aquela é a pessoa que deveriam escutar. Ele afirmou que, se as mulheres governassem o mundo, tudo seria mais fácil e tranquilo. A declaração rapidamente chamou a atenção da comunidade do MMA e alguns lutadores não perderam tempo para reagir. Josh Hockett compartilhou o trecho no X e decidiu responder de maneira bastante sarcástica. Em sua publicação, ele questionou se as mulheres realmente seriam melhores líderes quando se considera características como capacidade de tomar decisões lógicas, consistência, comportamento estável, controle das emoções e a habilidade de não se importar com a opinião dos outros. Hockett ironizou a declaração de Ian e, apesar de reconhecer que ele é um grande lutador, terminou sua mensagem com uma provocação pessoal. A repercussão continuou quando Marvin Vettori também decidiu entrar na discussão. O italiano respondeu ao comentário de Hockett com outra provocação direcionada a Ian, usando um termo pejorativo para questionar sua postura. Mas Sean Strickland foi ainda mais direto. Conhecido por seu estilo provocador e por não ter medo de expressar suas opiniões, Strickland simplesmente respondeu com uma única palavra, repetindo o insulto utilizado por Vettori. As reações rapidamente se espalharam entre os fãs, transformando um comentário feito durante um podcast em mais uma discussão envolvendo Ian Gary. O episódio mostra como qualquer declaração feita por um lutador de alto nível pode ganhar uma proporção enorme nas redes sociais. Ian pode ter apenas compartilhado sua opinião pessoal sobre liderança e relacionamento, mas a comunidade do MMA rapidamente transformou suas palavras em motivo para novas provocações. Agora, o trecho continua circulando, enquanto Sean Strickland, Josh Hockett e Marvin Vettori deixam claro que não perderam a oportunidade de provocar Ian Gary.